Que a paz do Senhor Jesus esteja no nosso coração e permaneça agora e para todo sempre. Os que creem, digam amém, digam glória a Deus. Invoquemos a presença do Espírito Santo agora em nossa vida, para que Ele, através da sua luz, da sua sabedoria, da sua ciência, Ele nos oriente o dia de hoje, para nós fazermos a mais perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Ó Espírito Santo de Deus, Espírito santificador, Espírito que nos acompanha para a nossa vitória, nos acompanha nos momentos de luta, nos momentos de dificuldade. Nós te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, vem fazer dentro de nós a sua casa, a sua morada, para que bem perto de nós, tu possa nos ensinar todas as coisas, possa nos mostrar a tua luz, possa nos mostrar a tua sabedoria, e com a tua sabedoria e com a tua luz, nós possamos vencer a todas as ciladas do demônio. Ó Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, sê lâmpada para os nossos pés, sê luz para os nossos caminhos, guia-nos com os teus próprios olhos, ó Espírito Santo de Deus, e nos faz conhecer, ó Espírito Santo, toda a verdade que está em Cristo Jesus. É o que nós te pedimos no santo nome do Senhor Jesus. Os que creem, digam amém, digam glória a Deus. Todos que estão comigo nesse momento, digam: Senhor Jesus, nós estamos reunidos aqui agora no teu nome. Vem cumprir a tua promessa de estar conosco quando duas ou mais pessoas se reunirem no seu nome. Nesse momento, eu daqui desse microfone, vocês que me escutam, que estão comigo, estamos todos reunidos em nome de Cristo e o Cristo está no meio de nós. Aproveitemos esse momento para nós confessarmos a Ele os nossos pecados. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós confessamos a Ti todos os nossos pecados, os nossos erros, as nossas faltas, as nossas transgressões que fizemos por pensamentos, palavras, obras e omissões. Quando a gente confessa a Deus os nossos pecados com toda a humildade, nós começamos a nossa reconciliação com Deus. Deus conhece todo o nosso pecado, Deus conhece toda a nossa vida. Mas Ele quer o gesto de humildade nosso de confessá-las, de dizer a Ele, de com toda humildade chegar a Ele e contar todas as nossas mazelas. E agora que nós confessamos os nossos pecados, mostremos ao nosso Senhor Jesus o nosso arrependimento. Digam todos comigo: Senhor Jesus, eu me arrependo de todo o pecado que eu tenha feito. Eu me arrependo de todos os meus erros. Eu me arrependo de tudo aquilo que fiz de errado na minha vida. E te peço, ó Senhor Jesus, forças para não tornar a pecar mais. Forças para evitar o pecado. No momento em que eu confesso, em que eu declaro o meu arrependimento, em que eu declaro o firme propósito meu de não mais tornar a pecar, nós começamos a nossa reconciliação com Deus. E agora só nos falta pedir perdão a Ele das nossas ofensas. Ó Senhor Jesus, perdoa as nossas ofensas. Apaga, Senhor Jesus, as nossas ofensas. E tudo que houver de ruim dentro de nós, Senhor Jesus, entra no nosso coração agora, vasculha o nosso coração e tira de lá tudo aquilo que não foi agradável a Ti. Tira do nosso coração tudo aquilo que não Te agradar, Senhor Jesus. Arranca de nós tudo aquilo que nos separa de Ti, Senhor Jesus. Nos perdoa então, Senhor Jesus, os nossos pecados. Nesse momento estamos perdoados dos nossos pecados e devemos agora entregar a nossa vida a Jesus. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós Te reconhecemos como o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso único Senhor. Quando a gente reconhece Jesus aqui na terra, quando a gente o confessa aqui na terra, a promessa dele é de que Ele está nos confessando também nos céus, está nos inscrevendo no livro da vida. E só nos falta agora confessarmos o Senhor Jesus, reconhecermos o Senhor Jesus como Filho de Deus. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós Te reconhecemos como Filho de Deus, como Filho de Deus vivo. No momento que a gente reconhece Jesus como Filho de Deus, nós também nos tornamos filhos de Deus por força do que diz o Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12. Aqueles que reconhecem a Jesus como Filho de Deus, também se tornam filhos de Deus, pela força do nome de Jesus. Os que creem, digam amém, digam glória a Deus.
Vamos hoje à terceira palestra sobre o tema Não desista, resista. Nós estamos analisando nessas duas palestras anteriores e nessa que vamos fazer agora, estamos analisando a atitude do Papa Bento XVI, que renunciou ao cargo de Papa da Igreja Católica. As pessoas dizem foi um gesto de humildade, foi um gesto de grandeza intelectual, foi um gesto de grandeza espiritual, e outros dizem não, foi uma extrema covardia de fugir da luta, de fugir da guerra. Na primeira palestra, nós falamos que a doença não podia ser motivo de abandonar a direção da igreja, porque a doença, para quem conhece a Bíblia, é coisa do Satanás, é coisa do diabo. E Jesus é quem cura, Jesus é quem sara, Deus é quem cura, Deus é quem sara. E se ele tivesse ido em busca da cura de Jesus, ele teria encontrado. Também a velhice que ele alegou, também não é motivo de se abandonar a obra de Deus. Mesmo porque aqui diz na Escritura Sagrada que se a gente estiver no átrio do Senhor, na casa do Senhor, aos 100 anos nós morreremos como jovem e nós cresceremos como o cedro do Líbano e floresceremos como a palmeira do Líbano. Então a nossa vida, quando a gente está com Cristo, quando a gente está no átrio do Senhor, ela não é um definhamento, ela é um crescimento, ela é um florescimento. E aos 100 anos nós morreremos como jovens, está escrito na Escritura Sagrada. E ainda diz que na velhice produzirá frutos no ardor, no verdor e na seiva. Portanto, a velhice também não é motivo de se abandonar a obra de Deus, mesmo porque aqueles que creem na palavra de Deus sabem que a velhice, do jeito que nós a vivemos, não é coisa de Deus, é coisa de Satanás. Na segunda palestra, nós analisamos 3 problemas. O primeiro problema é a traição que ele sofreu diante dos seus auxiliares, diante dos cardeais que ele nomeou, diante de uma cúria que, segundo todas as notícias, é uma cúria completamente sem espiritualidade, completamente sem sabedoria, uma cúria constituída de medrosos e de medíocres. Isso é que diz aqui a imprensa mundial. O segundo motivo foi que havia um alcance do Banco do Vaticano. E o terceiro motivo foi que não aceitavam a nomeação daquele homem para o Banco do Vaticano que ele queria que se colocasse. Nada disso é motivo para uma pessoa de Deus, se de Deus, uma pessoa de Cristo, se de Cristo, abandonar a direção da obra de Deus. Vamos ver hoje aqui, quando está escrito aqui na imprensa, que Bento XVI fala que ele abandonou a direção da Igreja Católica por ter visto hipocrisia religiosa e que a igreja dele está desfigurada. Então seria um motivo dele abandonar. E eu quero dizer justamente isso, que justamente por ser uma igreja hipócrita e justamente por ser uma igreja desfigurada, a obrigação dele era espantar, tirar, banir a hipocrisia de dentro da igreja que ele dirigia e mais, fazer com que a igreja desfigurada que ele dirigia se tornasse na figura de Cristo. Essa era a obrigação dele. Não é porque dentro da igreja está a hipocrisia, não é porque a igreja está desfigurada que o líder da igreja, que aquele que dirige a igreja, tem de pegar as malas e correr. Não, aí é que vem a obrigação maior dele, que é a obrigação de tornar a igreja sem hipocrisia e mais, tornar a igreja a figura de Cristo. Esta era a obrigação dele. Eu me lembro de uma figura que nós temos na zona rural, na fazenda, por exemplo, quando eu vou fazer o arranque de um toco, quanto mais forte for aquele toco, mais o trator tem de fazer força para arrancar aquele toco. Assim somos nós na obra de Deus. Quanto mais forte for a oposição que não seja feita, mais força nós temos de colocar nesse momento para nós destruirmos os tocos, os obstáculos, as coisas que fazem a igreja hipócrita e fazem a igreja desfigurada. Dificuldade nenhuma, dificuldade alguma pode justificar uma corrida, uma fuga, uma renúncia. Dificuldade nenhuma.
E aí a gente vê por que é que ele desistiu. Vamos verificar aqui por que é que ele desistiu. Coisa interessante, que quando a gente passa por dificuldades, a gente tem de correr no Senhor Jesus, que é o forte, que é aquele que nos faz fortes para vencermos as dificuldades. Mas vejam aqui esse quadro. Olha a quem Bento XVI foi buscar forças. Olhem quem Bento XVI foi buscar forças para vencer uma igreja hipócrita e uma igreja desfigurada. Olhem quem. Está aqui escrito aqui. No túmulo do Papa Celestino V. Olha aqui. Um Papa que está em cima do seu túmulo, tem uma imagem dele, coisa que Deus proíbe, coisa que Deus não quer. Então está aqui uma ofensa à lei de Deus, de fazer uma imagem do Papa Celestino V, colocá-la sobre sua tumba, e o Papa ir lá, reverentemente, ir lá buscar conselhos, ir lá buscar forças para o seu pontificado. E quem é esse Papa Celestino XV? É justamente aquele que em 1415 desistiu também da sede papal. Renunciou também à sede papal. Então, quando a pessoa desobedece à lei de Deus, quando a pessoa não obedece à lei de Deus, ela está sujeita a ouvir normas e direções que Satanás lhe dá, e ele recebe esta instrução de Satanás como se fosse uma instrução do Espírito Santo. Não tem um discernimento de espírito. Não sabe quando é Satanás que ele fala e não sabe quando é o Espírito Santo que ele fala. E ao invés dele se prostrar diante de Cristo, abrir o seu coração, pedir a Cristo as forças para ele vencer os problemas que ele estava enfrentando, não! Ele vai na sepultura de um morto, conversar com um morto, coisa que é de espiritismo, coisa que é de macumba, coisa que não é de Deus, coisa que a igreja, a Bíblia católica diz que isso é abominação, que isso é digno de morte, que a necromancia é coisa que tem que ser apedrejado fora dos muros de Jerusalém. E ele vai lá nessa sepultura, e lá ele conversa com o Papa morto, que também havia renunciado. E o que é que o diabo lhe falaria nesta hora? A não ser, renuncie também. Faça igual o Celestino XV, que também não aguentou. Larga disso, você não precisa disso. Você pode correr para um convento, e lá nesse convento você pode dedicar a sua vida a Deus. Larga dessa obra, larga dessa tarefa. Foi isso que ele deve ter ouvido aqui, nesse momento. E não foi Celestino XV que falou para ele, Celestino V que falou para ele, não. Foi os quintos dos infernos que falou para ele desistir. Esta é a verdade. Esta é a verdade. Agora, ele vai no Celestino V. E lá ele segue o exemplo do Celestino V. Gente, a Bíblia nos ensina, está aqui. O Apocalipse, que é um evangelho que nós temos de aplicar em nosso tempo, ele faz referência a 7 igrejas. As 7 igrejas. Mas quando chega na segunda igreja, que é a igreja, na terceira igreja, que é a igreja de Esmirna, olha o que está escrito aqui. Ao anjo de Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Portanto, quem é o primeiro e o último, e quem é o que esteve morto e se ressuscitou, é Jesus. Conheço a tua tribulação. Então Jesus, se ele fosse ouvir Jesus, Jesus iria dizer para ele assim: olha, o Bento XVI, eu conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza de força e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são. Ele teria dito: eu conheço a blasfêmia daqueles que se dizem de Cristo, daqueles que se vestem de vermelho, daqueles que são cardeais e que estão ao teu derredor. Eu conheço a blasfêmia deles.
e eles pensam que são cardeais, eles pensam que são de Deus, mas olha o que diz aqui, mas eles são sinagoga de Satanás. Está escrito aqui. O que o Papa retrata da Cúria Romana, o que o Papa diz da Cúria Romana, não é coisa de Deus. Se a Cúria Romana é hipócrita e é desfigurada, não é de Deus. E aquilo que não é de Deus não tem outro dono a não ser Satanás. As coisas ou são de Satanás ou são de Deus. Não tem um meio termo, não tem ninguém para ficar com as coisas se não for Satanás e se não for Deus. Então aquilo que o próprio Papa com a sua boca diz que é a Igreja Católica é a sinagoga de Satanás. Agora o que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina que a gente tem de enfrentar Satanás porque ele vai fugir de nós. A Bíblia manda a gente correr do pecado. Corra do pecado, mas enfrenta Satanás. E o povo faz o contrário. O povo tenta correr do pecado, o povo não enfrenta Satanás e quer enfrentar o pecado. E quer enfrentar o pecado. E o pecado destrói. Mas olha o que diz aqui. Olha o que diz aqui. Se ele tivesse ouvido Cristo. Porém, não temas, ó Bento XVI, as coisas que tem de sofrer. Não temas, ó Bento XVI, as coisas que tem de sofrer. Eu estou lendo a Bíblia Católica, no Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 10. Se ele fosse, em vez de ir no túmulo do Papa Celestino V, um corrido também, um refugiado, um trânsfuga, se ele tivesse ido a Cristo, Cristo teria dito para ele, olha, o Bento XVI, não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns entre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulações. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E olha o que termina Cristo dizendo à igreja de Esmirna: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Se o Papa tivesse ligação com Cristo, se o Papa vivesse uma vida íntima com Cristo, se o Papa tivesse, no mínimo, um conhecimento profundo de Cristo, ele jamais abandonaria a direção que lhe foi dada. Porque a Bíblia diz que Deus não dá nenhuma tentação que o homem não possa vencer. E ele diz que não dá nenhuma obra que não possa ser carregada pelo homem. Então quando Deus, se é que Deus colocou na frente da igreja, se é que Deus colocou ali, Deus iria colocá-lo, iria dar forças a ele, para que ele terminasse a sua obra. E veja bem, por que muita gente não termina? Porque num determinado momento da obra, eles desligam de Deus. Eles desligam de Deus. Eles não continuam ligados a Deus. Eles não estão plantados na casa do Senhor, nos átrios do Senhor, porque aquele que estiver plantado no átrio do Senhor, ele vai crescer como o cedro do Líbano, e ele vai florescer como a palmeira do Líbano. Olha a imagem que Deus dá para aquele que confia nele, que tem fé nele e que vive plantados na casa do Senhor. Agora, pelo jeito, o Vaticano não é a casa do Senhor. Porque se é um lugar cheio de hipócrita e se é uma igreja desfigurada, por certo Deus não está lá não. E por certo, esse Vaticano é a igreja de Esmirna. Ou seja, sinagoga de Satanás. E o Papa, se é que ele é de Deus, se é que ele é o representante de Cristo aqui na Terra, ele não podia correr. Porque Cristo não correu nunca. E aqui na revista dizem que a ação do Papa é comparada à indignação de Jesus quando entrou no templo e viu os vendilhões. Mas, meu Deus, que coisa sem nexo! Que coisa sem nexo! Jesus, quando chegou em frente do templo e viu os vendilhões, ele se indignou. Mas se ele fosse o Papa Bento XVI,
Ele iria dizer assim, mas não tem jeito mesmo, aqui está tomado por vendilhões, aqui não tem maneira, ó, tchau, está aqui a minha mitra, está aqui o meu báculo, está aqui o meu anel, e eu vou trilhar embora. E teria virado as costas e ido embora. Mas o que fez Jesus? Botou um chicote aqui na mão, e foi lá e arrancou os vendilhões de templo na chicotada. Na chicotada. Bento XVI não disse que é Cristo aqui na terra? E por que ele não pegou também o chicote de Cristo? E não foi no lombo de toda essa sinagoga de Satanás que está em seu derredor? Por que não fez isso? Se é que ele é o representante de Cristo. Então, gente, a Bíblia nos ensina atitudes que nós temos de tomar. E é justamente pela falta de coragem, é justamente pela tibiez que nós enfrentamos, que nós vivemos, é que o mundo está nessa desgraça. E aí eu sou obrigado a escutar na televisão um cardeal brasileiro de Aparecida do Norte, Dom Damasceno, que disse assim: a Igreja Católica está retrógrada, está antiga. Nós temos de inventar um evangelho novo. Nós temos de pregar um evangelho novo, porque não há razão de se pregar um evangelho feito há 3, 4, 2 mil anos atrás, para uma sociedade moderna como a nossa. Mas já se viu sair da boca de uma pessoa tanta bobagem, tanta asneira, tanta heresia como esta? É a mesma coisa que dizer: oh meu Deus, o senhor é um velho decrépito, o senhor é um velho maluco, aquilo que o senhor disse há 3, 4, 5 mil anos atrás não vale mais. O senhor não sabia que o mundo ia ficar moderno, o senhor não sabia que o mundo ia crescer, o senhor não sabia nada disso, e o que o senhor falou não se aplica mais. Temos de fazer um novo evangelho. Mas olha que besteira. E o novo evangelho que a Igreja Católica consegue fazer é o evangelho da heresia, é o evangelho do pecado, do erro, porque a única coisa que ela consegue fazer é colocar na cabeça das pessoas que Cristo é insuficiente para a nossa vida, que Cristo não dá mais conta do nosso trabalho, e que por isto eu preciso colocar lá no céu milhares e milhares e milhares de santos para nos socorrerem, para intercederem por nós. Sabe que o intercessor nos afasta de Cristo. Porque se Cristo diz: vem a mim, Francisco, vem conversar comigo, e eu não tenho coragem de chegar a Cristo, e vou buscar São Francisco, Santo Antônio, São Joaquim, São José, eu me afasto de Cristo. E é isto que a Igreja Católica ensina. Você nunca vai chegar a Cristo, diz ela, se você não for por intermédio de Santa Maria das Dores, Santa Maria do Rosário, Santa Maria do Desterro, Santa Maria do Nó, Santa Maria do Pescoço, Santa Maria... E aí, você não vai chegar nunca, porque são todas surdas. A Igreja Católica institui uma macumbaria. Uma macumbaria. Você vai conversar com gente morta. Que diferença tem a Igreja Católica na sua igreja, onde o povo conversa com o santo morto, daquele que está lá na macumba conversando com a porção de demônios e satanás que tem lá? Que diferença tem a Igreja Católica da mesa branca espírita, onde eu invoco a presença de mortos para me orientarem? Isso é que ela ensina. E interessante a gente observar que o que ela ensina está proibido aqui na Escritura Sagrada. Olha, senhor, vamos pegar os 2 últimos versos. Os 2 últimos versos da Bíblia. O último capítulo da Bíblia, que é em Apocalipse. No capítulo 22. No versículo 18. Se alguém fizer a esta Escritura Sagrada qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos descritos nesse livro. Por isso Celestino XV pegou a viola e foi cantar em outro lugar. Por isso Bento XVI fez a mesma coisa. Por isso o Papa João Paulo II morreu em estertores, morreu completamente alucinado de dor, de aflição, de angústia, porque ele teve o desplante de dizer assim, eu escutei: vou agora a Fátima, pedir a cura, porque sei que a Virgem de Fátima vai me curar. E eu preguei aqui neste lugar
agora se lascou, porque agora foi procurar demônio, agora foi procurar Satanás. Vou fazer uma observação. Uma grande apresentadora de televisão, falecida há pouco tempo atrás, ela disse: vou agora a Fátima, porque eu vou ser curada do meu câncer. Eu disse aqui nesse lugar, agora vai se lascar, porque vai buscar quem não tem poder, vai conversar com quem é surdo, vai conversar com quem não tem poder nenhum. E o que está escrito aqui na Bíblia? Busca Cristo, busca o Senhor Jesus. Ah, se o Papa conhecesse aqui o Evangelho de Jesus, que diz assim: vinde a mim, vós todos, que andais aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Meu santo Deus, por que é que uma autoridade desta, um homem que subiu aos píncaros da Igreja Católica, não conhece a Escritura Sagrada? Eu, quando digo aqui essas coisas, as pessoas me ligam bravas, nervosas, e eu digo isto: o sacerdote, o bispo, o cardeal, o papa, um dia, quando criancinha, leram o catecismo da Igreja Católica. Leram o catecismo da Igreja Católica, dessa firulinha assim. Guardaram aquilo, decoraram, porque eu também decorei o catecismo da Igreja Católica quando eu era criança. Lá na cidade de Passa Quatro, no Colégio das Freiras. E depois disso, nunca mais leram a Escritura Sagrada. Nunca mais vieram ao livro de fé. Nunca mais vieram a esse manancial de sabedoria que nos ensina todas as coisas. Então o Papa, que tem o catecismo na mão e só aquilo, e até esquecido, ele não sabe que a Escritura Sagrada diz assim: Jesus disse, Jesus estendeu as mãos e os braços e disse: vinde a mim, vós todos que andais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nesse texto da Bíblia, Jesus nos propõe uma troca de fardo. Ele diz: lança sobre mim o teu fardo, joga em mim esse fardo pesado que você tem, que eu lhe darei um jugo leve e suave. Assim, Papa Bento XVI, ao invés de você correr, ao invés de você ir no túmulo do Celestino XV, presta atenção, Celestino XV, que aquele grande poeta italiano, Dante Alighieri, colocou no inferno. Leiam a Divina Comédia. Leiam a Divina Comédia de Dante Alighieri, que vocês vão ver que o Papa Celestino XV está por ele colocado no inferno. E os papas colocaram ele no céu. Olha só. Dante Alighieri, que é um grande poeta italiano, coloca o Papa Celestino XV no inferno. E o Papa foi se aconselhar justamente com um corrido, com um renunciante, com um fraco, um covarde que um dia fugiu também da sede da igreja. Quando ele devia ter lido, se ele conhecesse a Escritura, o que ele iria ver? Vinde a mim, vós todos, que estáis aflitos e sobrecarregados. Olha só, Papa Bento XVI, Cristo teria lhe dito, se você tivesse escutado, se você conhecesse a palavra de Deus, se você fosse a Cristo, ele teria dito: Papa Bento XVI, conheço a sua aflição, conheço a sua sobrecarga, sei que essa covardia que está ao teu derredor, essa hipocrisia que está ao teu derredor, sei que essa igreja está desfigurada, mas você não tema, não corra, não fuja, porque eu sou a força de Jesus, porque eu sou a força, eu sou aquele que te dá força para você vencer. Mas não conhece a Escritura, não sabe como fazer, ficou completamente desnorteado porque não conhece a Escritura. Jesus disse: vinde a mim, vós todos, que andais aflitos, como estava ele, e sobrecarregados, como ele disse que está, que eu vos aliviarei. Joga sobre mim o teu fardo, diz Jesus. Teu fardo está pesado? Joga sobre mim que eu vou carregar para você. E eu vou colocar sobre você um fardo leve e suave para você carregar. Se eu estou hoje falando da renúncia do Papa Bento XVI, meu prezado ouvinte, você poderia dizer: mas o que eu tenho a ver com isso? Tem sim, porque os exemplos que nós temos de pessoas gradas, que a imprensa nos diz, esses exemplos é que nós seguimos.
São esses exemplos que a gente coloca na nossa vida para nós seguirmos, e são justamente esses exemplos que nós não podemos seguir, que nós devemos afastar, que nós devemos abominar, porque são coisas abomináveis, são coisas pecaminosas, são coisas das quais Deus não se agrada. E olha só a renúncia dele, qual é a dúvida agora que acontece. Veja aqui essa revista Veja, a revista Veja, veja aqui, olha o que ela diz aqui no final, dilema, olha aqui no final, dilema. Se um Papa pode renunciar, por que um casal não pode se divorciar? A pergunta que ela faz. A pergunta que ela faz. E o pastor, o padre, o bispo, o cardeal, o papa, eles têm um casamento com a igreja. Eles têm um casamento com a obra de Cristo. Ninguém me obrigou a vir para a obra de Cristo. Ninguém me obrigou. Mas quando eu vim para a obra de Cristo, eu me casei com a obra de Cristo. Eu fiz um matrimônio com a obra de Cristo. Eu me propus a ser aquele que vai levar a obra de Cristo num casamento. Casei-me com a igreja de Cristo. Casei-me com a obra de Cristo. Agora, se eu posso abandonar o barco, se eu posso largar isso sumariamente, então a pergunta que os divorciados fazem: por que então um casal não pode se divorciar? Qual é o casamento mais importante? É o casamento do casal ou é o casamento daquele que quer fazer a obra de Deus com a obra de Deus? E nesse momento, eu quero fazer uma súplica àqueles que dirigem a obra de Deus. Você que está no púlpito, pregando a palavra de Deus, você tem um compromisso com Deus. Você tem um compromisso com Jesus. Você tem um compromisso com a igreja que ele fundou um dia. Você tem um casamento indelével e eterno com a obra de Deus. Você não pode ser adúltero. Você não pode ser pecaminoso. Você não pode viver uma vida mundana lá fora e depois vir ao púlpito pregar a palavra de Deus. Nós os pregadores, nós os que estamos na obra de Deus, nós temos de ter a consciência de que nós temos um casamento indissolúvel, indelével, eterno com a obra de Deus. E quando a gente larga a obra de Deus simplesmente, não consigo, não tenho força, não estou doente, estou velho, quando a gente larga a obra de Deus, nós fazemos com a obra de Deus um divórcio. Palavra que Deus abomina, palavra que Deus não quer, palavra que Deus não quer ouvir, porque as coisas de Deus são eternas. Viu o cardeal Damasceno? A palavra de Deus não está velha não. A palavra de Deus é atual, é eficaz, porque as coisas de Deus são eternas, como a sua palavra é eterna. Não vai inventar nova palavra de Deus, porque você vai se plantar nos quintos dos infernos se você quiser inventar aqui a outra palavra de Deus que não seja esta. Deus não envelheceu não. E quando a gente que é da igreja, quando a gente que é da igreja de Cristo, quando a gente pertence ao corpo da igreja de Cristo e a gente abandona o barco de Cristo, nós fazemos um divórcio e nós damos exemplo para o povo de que também não precisam ter compromisso nenhum com ninguém, com nada nesse mundo. Pode divorciar a hora que quiser, porque se o Papa pode a qualquer momento divorciar-se do casamento que ele fez com a igreja de Cristo, se ele pode largar a igreja de Cristo a qualquer hora, se ele pode simplesmente abandonar, repudiar a igreja de Cristo, porque ele a acha desfigurada, porque ele a acha hipócrita, e o dever dele era tirar a hipocrisia, era configurá-la de novo no barco de Cristo. Se ele faz isso, os católicos ficam se perguntando: e por que eu não posso divorciar da minha esposa? E por que eu não posso largar o meu esposo? E por que eu não posso deixar o meu casamento? Se o matrimônio que o Papa fez com a igreja não vale, se ele pôde virar as costas a ela a hora que quis, por que nós então que estamos aqui vivendo uma infelicidade de casamento não podemos nos largar também? Aí eu vou lhe explicar. O divórcio ocorre quando falta a fé em Jesus e quando se desconhece a palavra de Deus. O Papa divorciou-se
da igreja que ele tinha o direito, o dever e o ônus de carregá-la. Só porque ela era desfigurada. Ou seja, porque ela ficou velha. Ou seja, porque ela ficou feia. Ou seja, porque ela não tem mais o verdor da mocidade de Cristo. E porque ao seu redor, os seus parentes, a família da mulher, toda ela satânica, toda ela hipócrita. Mas Cristo ensina, enfrenta Satanás, porque isso não é obra de Deus, isso é obra de Satanás. O Satanás é que entra para desfigurar uma igreja. O Satanás é que entra para fazer uma igreja hipócrita. O Satanás é que entra para colocar uma cúria apodrecida, medíocre, interesseira, sem nenhum vigor intelectual, sem nenhum vigor espiritual. Isso é obra de Satanás. E compete àquele que dirige a igreja, compete a ele tirar o Satanás da vida da igreja. Como compete a você, esposo, como compete a você, esposa, tirar também o Satanás da tua casa, do teu casamento, do teu lar, da tua vida. É isto que nós temos que ensinar, e é isto que o Papa também não sabe. O Papa, com todos os 85 anos dele, não sabe que ele tem poder, não sabe que ele tem poder para dizer: Satanás, eu não te aceito na minha vida, Satanás, eu não te aceito na igreja, Satanás, eu não te aceito na Cúria Romana, Satanás, sai daqui em nome de Jesus, vai embora em nome de Jesus. Ele não aprendeu isso, por isso ele não exerce o poder que ele tem. E sabe que enquanto nós, os cristãos, não entendermos que nós temos poder sobre Satanás e nós não exercitarmos esse poder sobre Satanás, nós não vamos a lugar nenhum. Não, vamos sim, vamos todos para o inferno, vamos todos para a unha do Satanás. A nossa força, o nosso vigor está em Cristo. E é nele que nós temos de buscar vida, é nele que nós temos de buscar o caminho, e é nele que nós temos de buscar toda a nossa força para vencermos a obra satânica. E o que está escrito, que Jesus veio a esta terra. Jesus veio a esta terra justamente para mostrar ao povo a força que o povo tem para tirar o Satanás da vida de qualquer um. Que pena que o Papa não conheça o poder de Cristo na vida dele. Que pena que muito esposo e muita esposa não conhecem o poder de Cristo na vida deles. Que pena que muita gente não sabe o poder e a força do Cristo Jesus na nossa vida, que ele veio para trazer para nós uma vida abundante, uma vida rica, uma vida cheia de espiritualidade, uma vida cheia de amor, uma vida nova, um novo nascimento que ele veio trazer para nós. Que pena que o povo não saiba disso. E eu não vou repreender o povo, porque o Papa, né, escolhido como líder de 1,2 bilhão de católicos, ele também não sabe. Ele não conhece Cristo. Porque se conhecera, ele não fugira. Se conhecera, ele não tinha renunciado. Se conhecera o poder de Deus na vida dele, o poder de Jesus na vida dele, ele não teria corrido. Essa é a mensagem que eu tenho que dar para vocês. Não desista. Não desista nunca. Resista. Mas resista de verdade à força de Satanás na tua vida. E para você resistir, você tenha esta consciência: eu tenho o poder. Eu nunca posso me esquecer antigamente, que eu via uma figura, essa figura que aparece nos desenhos animados, um que gritava assim: eu sou a força, eu tenho o poder. Oh meu Deus, como é que chama esse? Hã? He-Man. E tem um que ficava verde, né? Ficava verde. Eu quero lembrar agora, o Hulk ficava verde. Por que esse Papa não ficou verde, gente? Eu tenho a força, Satanás, você comigo, você não pode, em nome de Jesus, sai daqui. Esses dias eu tenho um bisneto, eu tenho 3 bisnetos, coisas lindas. Davi, Daniel e Caio. 3 bisnetos lindos. Mas um deles, que agora eu não consigo distinguir, porque o Davi e o Daniel são iguais, são xerox. A mãe foi chamar a atenção dele, ele virou para a mãe e disse assim: olha aqui, hein? Eu vou ficar verde, hein? Eu vou ficar verde. Como que ele diz? Cuidado que eu vou virar Hulk, eu vou ter poder. Então a criança já está tendo o poder. Está certo que é o poder do Hulk, que nós devemos transformar no poder de Jesus.
no poder de Jesus. Se você está fraco, fique no poder de Jesus. Rasgue as vestes que Satanás põe em você, rasgue o amarrinho que Satanás põe em você, rasgue tudo isso e diga: agora eu tenho o poder, eu tenho a força, eu tenho o poder. E vá contra Satanás. Vá contra Satanás em nome de Jesus. Não vá no seu nome não, que você vai apanhar, viu? Não vá no seu nome não, que você vai apanhar. Mas vá em nome de Jesus. Pegue Jesus e coloque na frente. Você vai ver como Satanás pôs para correr. O Papa, infelizmente, não sabia disso. E os católicos que estão a ponto de divorciar também não sabem do poder de Cristo na vida de cada um de nós. Ele vem e conserta tudo. Não há nada que Jesus não possa consertar em nossa vida. Basta que nós tenhamos esta fé. E aí a Escritura Sagrada mostra para nós uma coisa interessante. Olha o que ele diz aqui: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, lhe darei autoridade sobre as nações. Isso aqui está Apocalipse 2, no versículo 26. Bento 16. Se você nunca leu, leia agora. Capítulo 2 de Apocalipse, no versículo 26. Ao vencedor que guardar até o fim a minha obra, eu lhe darei autoridade sobre todas as nações. Você que não tinha autoridade sobre os seus cardeais, você que não tinha autoridade sobre os bispos, e ele chora, gente, porque ele era contrário negócio de criança, como é que chama? Pedofilia. A pedofilia. Ele era contrário à pedofilia. E ele disse que mandava os bispos punir, e os bispos faziam de ouvidos bocos. Mandava os cardeais punir, e os cardeais fechavam os ouvidos. E ninguém dava bola pela indignação dele contra a pedofilia. Mas se ele é vencedor, se ele vai a Cristo, se ele joga o fardo dele aos pés de Cristo e diz: Senhor, me ajuda, porque o Senhor me deu uma tarefa que eu sozinho não consigo, Cristo tinha vindo em socorro dele e tinha ajudado, e ele se tornaria o vencedor. E ao vencedor está escrito aqui, que guardar até o fim as minhas obras, viu, Bento 16? Guardar até o fim as obras, eu lhe darei autoridade sobre todas as nações. Aquele que guardar Jesus até o fim, aquele que estiver com Jesus até o fim, vai ter autoridade para conservar o seu casamento, vai ter autoridade para conservar a sua empresa, vai ter autoridade para conservar a sua família, vai ter autoridade para conservar uma vida em abundância, como Cristo quer para cada um de nós. Então, não desista, resista até as suas últimas forças, colocando Cristo na frente dos teus problemas. Os que creem, digam amém, digam glória a Deus. Vamos agora orar para que neste momento de crise da Igreja Católica, os católicos sejam levados a sair da barca de Pedro, barca furada, barca que vai naufragar, barca que quando muito vai levar ao inferno, e passe para a barca de Jesus, para a igreja de Jesus, onde Cristo é a cabeça e onde Cristo é a pedra fundamental. Vamos orar a Jesus para que Ele conduza os católicos para a sua barca. Ó Senhor Jesus, nós te pedimos agora, nesse momento de angústia para muitos católicos, nesse momento de tibiez de muito católico, nesse momento em que a fé deles está sendo provada, Senhor, eu lhe peço, Senhor, faz com que eles tenham forças de abandonar a barca de Pedro, Senhor, barca furada, barca que não leva a lugar nenhum, e faça com que eles venham para a tua barca, Senhor Jesus, para a tua barca segura, para a tua barca serena, para um mar que não tem procelas, para o mar que você nos leva à salvação. Ó Senhor Jesus, abençoa o povo católico, faz com que eles conheçam a verdade, faz com que eles não ouçam mais as balelas de um catolicismo desfigurado e hipócrita, como diz o próprio Papa. Um catolicismo desfigurado e hipócrita, e eles venham ver a verdade e a vida que é Jesus Cristo, para que eles abandonem todas as práticas idólatras, abandonem todos os templos idólatras, quebrem todas as imagens, destruam todos os altares e se coloquem, ó Senhor Jesus, diante de Ti, somente diante de Ti, para que Tu possas, ó Senhor Jesus,
dá-lhes a vida em abundância que o Senhor tem para cada um de nós. É o que nós te pedimos no santo nome de Jesus. Oremos agora o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, Senhor, e nos livra de todo mal, porque teu, Senhor, só teu é o poder, o reino, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Vamos nos ungir e vamos aplaudir o Senhor Jesus.